Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da aula passada, da página 86, onde ficou para vocês as questões 12 e 13. A questão 12 pergunta o seguinte: como se explica a importância dos comerciantes na Mesopotâmia? É importante que vocês tenham feito, se não tiver feito a gente faz a correção também mesmo assim, né? Então é o seguinte, a região da Mesopotâmia era pobre em recursos naturais, como madeira e metais, e seus habitantes precisavam buscá-los em terras distantes. A posição estratégica da região entre os mercados do Oriente e do Ocidente favorecia a atividade comercial. Então essa seria a maneira correta, né, ou a correção da questão 12. E a questão 3 pergunta o seguinte: qual era a importância econômica do rio Nilo para os egípcios? O rio Nilo era utilizado pelos egípcios para praticar a agricultura, a caça e a pesca, e como via fluvial para transportar pessoas e mercadorias. Aqui também na página 85, nós temos a questão 10 e 11, e a 10 pergunta o seguinte: que grupos sociais desfrutavam de condição privilegiada nas sociedades do Antigo Oriente? Então, pelo que a gente estudou e pelas leituras, né, todas elas bem realizadas aqui no nosso capítulo, os mais privilegiados eram os reis e seus familiares, sacerdotes, nobres, funcionários do Estado e chefes militares formavam os grupos sociais mais privilegiados. E a questão de número 11 pergunta o seguinte: é correto dizer que os templos ou palácios da Mesopotâmia e do Egito foram construídos predominantemente com o trabalho escravo? Justifique. Então, pessoal, predominantemente não. Embora indivíduos escravizados pudessem ser utilizados nesses trabalhos, a maior parte da mão de obra era composta de súditos dos reis, convocados a trabalhar nas grandes obras como parte do pagamento de tributos e também como obrigação para com os deuses. Então, pessoal, é o seguinte, como a semana de prova está se aproximando, inclusive as provas de vocês já estão todas elaboradas, certo? Tanto a de história como também a de geografia. Então aqui também já vai a revisão para que vocês possam estudar e se preparar para que todos tirem uma nota boa, né? Então, para vocês estudarem, vocês vão aí na página 56, onde se inicia aí o capítulo 3, os primeiros habitantes da América. Então, a partir daí vocês começam a estudar, tiram algumas dúvidas, enfim, e se prepara para fazer a prova, né? Então, dando sequência aqui no capítulo, vocês vão ver as teorias sobre a ocupação da América, né, na página 58, os caminhos para a América, as possíveis rotas do ser humano para a América. Então, nesse mapa aqui da página 58, vocês podem analisar um pouco ele e ver as teorias mais aceitas e algumas ainda não tão aceitas em relação à vinda do ser humano para a América, né? Uma das teorias mais aceitas que vocês vão observar aqui é a travessia do Estreito de Bering, né? Lá através do Alasca, acima do Canadá, né? Existe uma passagem muito estreita, né, entre a Rússia e o Canadá, e a teoria diz que na era glacial essa passagem se congelou e alguns grupos de nômades, né, de pessoas andarilhas que não tinham um lugar fixo para morar, claro,
se instalavam em um lugar e quando se esgotavam ali os recursos naturais, elas procuravam outros. E elas fizeram essa travessia aí através do Estreito de Bering, chegando até a América. Outras teorias falam em embarcações primitivas, vindas do continente africano ou até mesmo da Ásia, chegando ali pelos Estados Unidos ou Canadá. Mas enfim, são várias teorias que vocês devem estar estudando aí, né? É importante também vocês observarem algumas atividades que a gente fez, né? Qual é, segundo o mapa local de origem do ser humano. Então essa é uma das atividades que a gente fez e, claro, as outras também. Na página 59, a arqueologia e a pré-história americana. Então aqui nós temos algumas datações, alguns achados também. Nesse texto aqui nós temos novas questões sobre o povoamento da América, né, a teoria de Clovis, enfim. Na página 60 nós temos Monte Verde no Chile, Pietra, Museu e Los Todos na Argentina, enfim. Tudo isso, pessoal, são vestígios arqueológicos que o ser humano pré-histórico deixou aqui na América. E com tudo isso possibilita os estudos para nós que estamos vivendo hoje tentar entender como foi que eles vieram, o porquê, como eles viviam, como era, o que eles utilizavam como ferramentas para caça, para pesca, né? Como eram os meios de sobrevivência de cada um. Então tudo isso é importante a gente estudar. Na página 61 nós temos um continente, muitos povos. Então, mais uma vez falando sobre o nosso continente americano, né? O continente mais extenso, o mais comprido, vai do extremo sul ao extremo norte do nosso planeta, né? Então, com isso se instalou vários povos, né? Se vocês estudarem um pouco mais e se aprofundar sobre isso, além dos indígenas aqui no Brasil, né? Várias tribos que viviam aqui, vocês vão ver também outros povos que viviam no México, como os astecas, os maias, os incas, e cada um tinha a sua cultura, cada povo tinha o seu modo e estilo de vida, né? Cada um diferente um do outro. Na página 62, a vida dos primeiros americanos. Então aqui já temos algumas ferramentas que eram utilizadas, né? Algumas ferramentas de pedra, né? Pela análise dos artefatos encontrados em escavações arqueológicas, tudo indica que os primeiros habitantes do continente se organizavam em pequenos grupos de caçadores e coletores. Então esse era o estilo de vida dos primeiros americanos. Então era uma sociedade muito bem organizada que se organizava através de grupos. Cada grupo era responsável por fazer alguma coisa, né? Na página 63, as primeiras sociedades hierarquizadas da América. Aí nós temos na região andina, né? E a gente viu que a região andina corresponde à Cordilheira dos Andes, né? No litoral do Chile, né? Vai percorrendo todo o Chile pelo Oceano Pacífico. E a Mesoamérica, região da América que engloba os atuais El Salvador, Guatemala, Belize, o sul do México e parte de Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Então tudo isso aqui faz parte das sociedades hierarquizadas da América. E claro, a maneira como eles se organizavam também. Aqui na página 64, povos nativos do atual território brasileiro. Então, a partir daqui, os estudos se restringem mais ao nosso país, né? Até então falava da América, né, de um modo geral, e a partir da página 64, vai falar um pouco mais só do Brasil, né? Os nativos que viviam aqui no território brasileiro.
os povos dos sambaquis. Então, a gente leu também esse texto aqui, alguns sambaquis lá da Amazônia. Aqui na página 65, São Raimundo Nonato, no Piauí, é um sítio arqueológico também. O sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada localiza-se no Parque Nacional Serra da Capivara. Então, outro ponto importante para vocês estudarem também. Na página 66, culturas ceramistas do atual território brasileiro. Então, aqui a gente vai ver algumas dessas culturas, né, que utilizavam barro, né, utilizava a cerâmica para, de uma certa forma, criar ferramentas e utensílios para melhorar aí a caça e claro, a coleta de alimentos, né. Culturas agrícolas da Amazônia. Então, aqui já vai um pouco se modernizando, né? A agricultura já começa a aparecer. Na página 68, os primeiros habitantes de Saul. Então, é um pequeno texto, um pouco fora do capítulo, mas que é interessante também, porque aqui vai falar da Oceania, né, um outro continente, mas que vai retratar em um mesmo período que a gente está falando aqui no Brasil, cerca de 11 mil anos atrás. Então, o texto dizia um pouco o foco aqui da América e do Brasil, e fala um pouco lá da Oceania, da Austrália, da Malásia, Indonésia, enfim. E aqui, pessoal, para encerrar, na página 71 tem uma atividade para vocês fazerem. Questão 6, onde tem aqui o aluno cidadão. Então vocês vão aí no caderno de vocês, copiar e resolver essa questão de número 6 na página 71. Então, pessoal, peço a atenção de vocês, né? Estudem bastante, tanto esse conteúdo que eu acabei de falar para vocês. A prova está restrita a esse capítulo 3, então se vocês estudarem e entenderem direitinho toda a história, todo o conceito que está mostrando aqui nesse capítulo, é claro, tiver prestado atenção nas explicações, com certeza vão fazer uma boa prova. Leiam e releiam quantas vezes for necessário. O que mais importa aqui é o aprendizado de vocês, ok?